Vamos para mais um episódio dessa segunda temporada. Esse é o nosso 6º episódio da segunda temporada. Tivemos 25 episódios da primeira temporada. E agora 6 episódios aqui em Alphaville, São Paulo. Novo estúdio, nova casa, novos convidados, mas sempre falando de performance. Como a gente performar? Porque eu acredito muito e eu vivo isso, que eu acho que performance e produtividade vão te levar para outros níveis, vão te levar para outros resultados. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a ter resultado. Então, eu vivo performance. Eu acredito nisso, a gente tem que performar todos os dias. E hoje é um podcast especial. Por que hoje é um podcast especial? Eu conheci Carol há praticamente pouco tempo. Tem pouco tempo que a gente se conhece. A gente conversou rapidamente. Hoje, Carol, nós nos falamos muito. Carol é uma cliente, passa a ser uma amiga, passa a ser mais próxima. A gente está aqui e é bacana porque antes da gente começar, a gente estava conversando rapidamente, ela falando um pouco da história dela, e é por isso que eu convidei, não só para ela trazer um pouco da história dela, porque eu acho que aí tem performance. Alcançar o que você alcançou, chegar onde você chegou, ter os clientes que você tem, foi o que a gente acabou de falar aqui agora em off, é performance. Então, Carol, seja muito bem-vinda. Obrigado por você ter aceitado o convite, a gente conversar um pouquinho sobre investimentos, falar um pouquinho sobre tua história, porque é um assunto importante que a gente não fala muito. Assim como a gente não fala sobre nossas crenças, nossos bloqueios, sobre investimento, sobre empreendedorismo, são poucas pessoas que falam sobre isso. Eu acho que é difícil a gente ver também pessoas falando de investimento. Hoje a gente até tem visto mais, mas como investir o dinheiro, como olhar para o dinheiro, é difícil até o posicionamento da mulher falando disso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás. Hoje a gente vê muito mais. Então, satisfação ter você aqui. Obrigado. Obrigado por você ter aceito. Obrigada, Cris. Para mim é que é um grande prazer. Assim, acho que quando o universo converge, é incrível a força do universo. Porque a gente estava planejando isso, mas eu estar aqui em São Paulo e ter a oportunidade de estar aqui presencialmente é fantástico. E assim, de fato, o que você falou aí a respeito, pegando um pouquinho aí do gancho da sua última frase, das mulheres estarem à frente, né, desse mercado, ainda que hoje a gente veja e sinta uma evolução enorme, ainda é assim perceptível a diferença, a discrepância dentro do mercado financeiro entre homens e mulheres. O que a mim, entenda, eu sou muito da meritocracia. Sim. Tá? Eu vou brincar aqui e vou dizer para você que eu não gosto, acredite, da palavra empoderamento. Não gosto da palavra empoderamento feminino. Eu acho que a gente deve muita coisa ao passado, a quem lutou por nós, a quem conquistou nossos direitos, e acho que chega um momento da história, inclusive no momento que a gente está aqui agora, por nossa conta. Mas dentro desse mercado, ainda é um mercado que é pouco feminino. Sim. E eu fico muito orgulhosa, assim, de estar aqui representando, estar aqui conversando com você, estar falando sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre mercado financeiro e também sobre superação e performance. Sim, legal. Eu concordo com você com essa coisa do empoderamento, já aproveitando esse gancho para compartilhar, porque eu acho que, eu brinco até, tem um treinamento nosso que a gente faz, e que no meio do treinamento eu falo assim, mulheres, por favor, não queiram ser os homens, não queiram ser nós, sabe por quê? Vocês vão conseguir. Porque vocês têm essa capacidade. De conseguir tudo que quer, né? Entende? Então não tentem ser nós homens, porque vocês vão conseguir. Uhum. Então a ideia é sim ser feminina, ser aquela parte, aquela doçura, com uma capacidade. Não estou falando isso porque eu estou aqui com você, mas porque eu falo isso nos treinamentos. A capacidade de entendimento, velocidade de raciocínio, multitarefas, foco, determinação que o homem não tem. Sim. Nós, homens, tô falando de verdade, tá? A gente é a caixinha, sabe aquela caixinha? A caixa do podcast. Eu tô agora só pensando no podcast, eu tenho certeza que a Carol tá pensando no podcast, no que ela vai fazer de tarde, no cliente que ela falou hoje de manhã, e que é normal isso para mulher, sim. E que é um diferencial gigantesco. Sim. E não é à toa que hoje as mulheres estão alcançando tantas frentes, presidentes de empresa, presidente de país. Eu acho assim que é isso mesmo, a gente consegue fazer multitarefas ao mesmo tempo. Eu acho que a mulher ela é muito boa na parte comercial também. Sim. Porque ela é mais destravada, né? Em relação às coisas em geral. Eu percebo, tá, Cris, que nas mulheres líderes,
As mulheres líderes. Isso foi mais uma vez contextualizado nesse curso que eu fiz agora no final de semana. Sim. Né, que era um curso sobre empreendedorismo. Então, assim, 150 pessoas dentro de uma sala. Eu acho que não tinha 15 mulheres das 150 pessoas. Uau. Então, a gente conversando, as mulheres que se conectaram, a gente conversando, o perfil é sempre o mesmo. Entendo o que eu vou falar, deixa eu ver se eu consigo me explicar melhor. A mulher líder, ela tem uma energia mais masculina. Sim. Ela tem uma energia mais impositiva, sabe? Ela tem uma energia, é isso mesmo, mais impactante, a energia masculina. Sim. Que não necessariamente precisa ser masculinizada. Você pode transformar aquilo Perfeito. em resultado. Perfeito. E nem por isso deixar de ser mulher. Perfeito. Aí é que está o equilíbrio do negócio. Perfeito. E diante da tua postura, tu sempre vai ser respeitada sem precisar pedir para ser respeitada. Exatamente. Por conta da sua postura, de como você chega, de como você se apresenta, de como você se... Enfim, então não Perfeito. existe essa questão de diferença. Existe a questão da meritocracia. Vai lá, batalha, mulher, homem, ET, o que for, você vai conseguir. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Carol, então, já começamos com tudo, tá? Já começamos com frases, conceitos... Sim. Que eu gosto, porque eu acredito nisso também, né? Mas vamos lá. Quem foi Carol há 15 anos atrás? Conta um pouquinho de você. Como é que você entrou nesse mercado? O que é que você viu lá no início? Poxa, quando eu começo a conversar com as pessoas aqui, eu sempre pergunto assim, mas você sempre sonhou com isso? Isso foi algo que sempre mexeu com você? Foi algo que, sei lá no início, com 18 anos, você olhou e fez, vou mexer com isso. Você caiu de paraquedas? Foi algo que surgiu para você? Como foi que surgiu você entrar para esse mercado? Mercado mercado financeiro, de empreendedorismo, de liderança. Como é que surgiu isso, Carol? Cris, seria muito bonito, né? Eu falar que, tipo, eu sempre sonhei com isso e estudei pra caramba e a vida inteira. Não foi isso. A vida me levou para esse caminho, eu vou contar como, e eu tive muita sorte de gostar desse caminho. Né? Então, assim, a vida me levou para um caminho que eu me apaixonei. Então, eu acho que o negócio não tenho certeza, deu muito mais certo porque eu tive tesão pelo negócio. Legal. Porque eu tenho tesão pelo negócio, mas não foi algo que eu procurei, que eu busquei, né? A verdade é que, assim, eu acho que a vida profissional da gente, ela não difere da vida pessoal, ela é uma coisa só. Ela caminha junto. Ela caminha juntos. Então, a história da minha vida, eu fui mãe muito nova, né? Eu engravidei com 18 anos e fui mãe com 19 anos. Uau! Fui mãe solteira, não casei, fui uma mãe solo desde os meus 19 anos. Desde os meus 19 anos que eu moro só e sou dona da minha vida. E você pode imaginar que isso não foi fácil, Sim. Né? Foi bem difícil. E eu tive a oportunidade, batalhando pela vida, de trabalhar em banco. A primeira pessoa que eu falo que foi minha estrelinha, que é Sininha, enfim, o nome dela é Sininha em Salvador, que é uma pessoa muito bacana em Salvador, que tem uma agência de promoções e eventos, me contratou para vender cartão de crédito dentro do banco. Mas era algo terceirizado, essas empresas não era terceirizadas, do banco, não era do banco. Certo. E eu fiz um trabalho diferenciado, o pessoal ficava lá esperando o cliente vir. Vou anotando. Tá? Eu ia para fora do banco, para fora da agência, buscar literalmente o pessoal na rua, no estacionamento. Chegava no estacionamento, o cara estava abrindo o carro, o estacionamento do banco, tá? Do Bradesco. Então, assim, estava ali, abrindo o carro dele e dizia, o cara tem um carro, ele pode ter um cartão de crédito. Então, eu buscava essas pessoas e literalmente bombei nisso. Né? Fiz muito número. E aí o gerente do banco chegou para mim e falou assim, menina, você é danada demais, você tem que trabalhar comigo aqui. E foi assim que começou a minha história. E eu tinha 19 anos. Então, eu comecei, trabalhei em diversas instituições, trabalhei em 2 grandes instituições financeiras. Os últimos anos da minha carreira foram anos muito felizes, né, onde eu tive muito reconhecimento profissional dentro do que eu fazia, que eu sempre fui contratada como consultora financeira. Então, eu entrei assim no banco, mas eu não dormia, eu não comia, eu estudava. Então, assim, como eu acabei de falar, eu tinha um menino de 1 ano para cuidar, de 1 ano e meio, trabalhava até as 6 horas da noite, pegava meu ônibus, ia para a faculdade, que eu estava no tempo da faculdade ainda, pegava o ônibus da faculdade para voltar para casa à meia-noite, cuidava de neném e na madrugada estudava. Então, eu estudava aquilo que eu tinha que vender no banco. Sim. E nisso, as coisas começaram a acontecer, porque eu era da área de vendas do banco. Né? E os gerentes começavam a falar, não, traz Carol. Porque
realmente o negócio Você dava se certo. destacava. Eu me destacava. Então, assim, tinha a parte comercial, que é minha, nata, e tinha a parte da técnica, porque eu estava estudando. Isso me levou para um lugar inimaginável, mesmo, porque eu fui começando a ter reconhecimento, e a nível Brasil, a participar das convenções mundiais do banco, Legal. a estar com os chefes, com os CEOs, com os CFOs, a estar com a diretoria em cima do palco, sendo reconhecida. Isso foi me dando um lugar de destaque grande. E as oportunidades começaram a acontecer dessa forma. Né? Então, tem 1000 histórias assim, de banco para contar. Daria Então, um livro. Tá, não vamos agora escrever esse livro, mas vamos lá. Você trouxe algumas coisas que eu já anotei, eu sempre vou anotando. Mas teve uma coisa que você falou que eu queria trazer aqui. Tem um comercial que já é meu, nato. Sim. Mas Carol sempre teve essa facilidade para falar, Carol sempre teve essa coisa de ir lá e fazer. Como é que foi isso para você? Porque, por exemplo, o que é que eu falo, né? Hoje eu sou palestrante, eu sou mentor, dou aula, sou professor, me considero professor. Só que eu sempre falo, gente, eu era uma criança tímida, eu fui um adolescente tímido. Eu desenvolvi a habilidade de comunicação. Sim. Mas você falou assim, sempre tive essa veia nata. E sempre foi você? Sempre. Isso sim, Cris, isso sempre foi meu. Tanto que eu estava lembrando e conversando com as amigas semana passada que eu nunca na minha vida fiz um curso de oratória, nunca fiz PNL, Legal. Nunca fiz nada disso. Isso é meu. Sim. Isso é nato meu, assim mesmo, de falar. Para tudo. O que foi? Para tudo. Mentira! Gente, olha isso. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Gente, agora a gente tem que explicar porque que esse vinho chegou aqui no meio. Vamos parar agora, que a gente vai falar. Peraí, brindou, tem que... Vamos brindar, tem que beber. Nossa. Cheers. Ó, ontem nós estávamos conversando, e aí quando eu falei, cara, Carol, você vai estar aqui em São Paulo, massa, aí Carol, eu vou estar em Alphaville, terça-feira eu fiz, vamos gravar um podcast. Cris, leva um vinho, porque a conversa vai fluir. Vai fluir. Risada, falei, cara, adorei. E tem uns amigos nossos que tem um podcast que eu comentei com o Carol, falei, eles gravam com vinho. E a gente conversando aqui antes, não tinha que ter tido o vinho. Enquanto nós estávamos conversando, Sabrina foi lá e providenciou o vinho pra gente. Bom demais. E agora a conversa não vai parar. Fez agora assim 1000 pontos no placar, viu, Sabrina? Muito bom, muito bom. Mas, bom, agora que você já estava falando que seu poder de comunicação era nato, vai ficar melhor. Vai. Acho que sim. Eu tenho isso mesmo, Cris, graças a Deus, porque isso também ajuda muito, né? Eu falo que todo mundo, eu sempre falo isso, todo mundo na vida é vendedor. Vendedor de tudo. Sim. Né? Vendedor da tua imagem, isso. Vendedor das suas conquistas, vendedor de tudo. Mas é todo mundo mesmo. O médico é vendedor, o juiz é vendedor, o advogado, todo mundo. Principalmente nos dias atuais. Então, a comunicação também ajuda bastante e, graças a Deus, isso é uma coisa que é minha. Eu tive que desenvolver outras coisas. Por exemplo, a parte técnica, né? A parte de empreendedorismo é algo que eu tenho que aprender todos os dias, porque eu falo que ninguém ensina ninguém a ser empreendedor. Sim. Eu brinco assim, eu falo, o empreendedor ele faz assim, bate um vento, é por aqui, é por aqui. Eu acho que é por aqui, eu vou. Vai na tentativa e erro. Vai na tentativa e erro. Pô, isso é um negócio que também se ensina. Inclusive, falei muito ouvi muito isso sobre esse final de semana. Então, eu tive que desenvolver outras coisas. Legal. Mas a comunicação tá aqui. Tá, que bacana, que bacana. Tem uma coisa que você trouxe que eu tenho como definição de alta performance. Eu que gosto de falar nesse tema. Você falou sobre trabalho diferenciado, enquanto estava todo mundo dentro da agência. Você foi para fora da agência procurar. Sim. Tá? E a dedicação de aprender o que você vendia para que você conseguisse explicar melhor para o teu cliente. Sim, perfeito. Isso é algo que para mim é um diferencial gigantesco. E eu vejo isso nos profissionais que alcançaram sucesso, seja lá o que cada um tenha como definição de sucesso. Definição de alta performance para mim, é você fazer mais do que a média, desempenhando o seu melhor, com constância a longo prazo. Perfeito. Então, o que você fez? Você foi fazer um trabalho diferenciado. Tá todo mundo vendendo na loja, mas o cliente está passando lá fora. Eu tenho que estar lá. Isso. Então você foi fazer mais do que a média. Você foi lá para fora. Ninguém te pediu para fazer isso. Isso. Trabalho diferenciado. Eu estudava às noites para poder eu saber explicar o que eu vendia. Era o único tempo que eu tinha. E aí a madrugada. As pessoas que não faziam isso simplesmente chegavam, compra aqui um vale, compra aqui um ticket, compra aqui um não sei o quê. Você já sabe sobre... E a pessoa não presta atenção. Sim. Sabe o que eu falo sempre? A gente nós temos hoje um time de vendas
Hoje está todo mundo em home, porque quando a gente vai fazer gravação, como a gente não tem ainda a divisória aqui, a gente manda todo mundo para home. E eu falo pro meu time de vendas, sabe aquela ilha que fica no shopping, com aquelas meninas vendendo aqueles perfumes, que ninguém nunca dá atenção para elas? Ninguém nunca dá atenção, passa e não, obrigada, não, obrigada. Eu quero recrutar essas meninas. Porra, você foi longe agora. Sabe por quê? Porque elas estão tão acostumadas a tomar não. Mandou muito bem, Cris. Que eu quero elas no meu Boa sacada. Eu quero elas no meu comercial. Se uma pessoa é resiliente a esse ponto de continuar ali todos os dias, sorrindo e tentando, com todos os nãos, desculpa, mas é isso, a indiferença das pessoas, porque a gente termina, não, obrigada, e não é nem por querer, não. É na batida do dia a dia mesmo. Ela está disposta a qualquer coisa na vida. Entende? Ela está disposta a aprender, ela é mais forte do que os outros, acredite. Eu já falei isso algumas vezes, eu falei, eu quero parar um tempo. Muito boa sacada, nunca tinha pensado nisso. Eu quero um tempo, parar um dia ali e falar, eu tenho uma proposta para te fazer, me liga. Deixa um cartãozinho com ela. Agora foi longe, viu? Eu sempre pensei isso, sempre comentei isso. E agora que a gente está com a equipe de venda aqui, já com o local, com tudo, é algo que eu quero colocar em prática. Sim. E você trouxe isso, né? Um trabalho diferenciado e dedicação. Dedicação. Não adianta, gente, não tem como você ter resultado. Hoje, poxa, eu tenho aqui um estúdio de podcast, eu tenho uma câmera 4K, eu tenho um microfone bacana com a gente, eu tenho iluminação. Como é que foi lá atrás? Como é que começou isso? Ou não foi, ou foi no celular, ou foi tendo que alugar um estúdio, ou foi, enfim. Eu tenho muita história, Cris. Eu vou contar. Agora. Eu falei de mim, ia falar. Eu vou contar uma história aqui, porque é muito bacana, e meus colegas todos sabem disso. Virou meme no banco, mas assim, meme bacana. Que, assim, deixa eu te pedir, por favor, puxa um pouquinho aqui para você. Virou um meme bacana, claro, que assim, quando eu saí do Bradesco para ir para o HSBC, que já era uma classificação, digamos assim, muito mais elitizada, porque aí eu passei a ser consultora financeira, e dentro do banco do Bradesco eu trabalhava com a parte de seguros e previdência, é chamado de angariador, né? Sim. Então é meio que uma elitização do que eu já fazia. Era necessário e obrigatório ter carro. E eu não tinha carro. Eu não tinha carro, porque eu não tinha grana para ter carro, porque eu não sabia dirigir. E a verdade é que eu menti na minha entrevista, porque eu sabia que eu ia dar conta do negócio. E eu fui lá e falei que tinha carro. E por que os caras queriam que a gente tivesse carro? Porque você tinha que fazer 3 visitas por dia a clientes novos, porque a conversão era 3 para 1. Sim. Cada 3 novos clientes, um contrato. É impossível você fazer isso de ônibus. Sim. Na época, eu quero lembrar que não existia Uber, tá? Nessa época não existia Uber. Era só o táxi, que era muito caro, porque táxi se ajustou à tarifa do Uber. Sim. Táxi antigamente era muito caro. Muito caro. Então, assim, não dava para andar de táxi o tempo todo trabalhando. Eu ia gastar meu salário para me locomover. Então, assim, táxi ou ônibus. E eu disse para o meu chefe que eu tinha o carro. E eu não tinha o carro. E eu fazia minhas visitas, sim, de ônibus. E todos os clientes que eu chegava sempre me arrumei bem e tal, chegava bem arrumado. E o cliente, quando era mais de noite, mais de tardinha e tal, aquela coisa que a gente acabou de falar com cuidado da mulher e tal. Não, vou te levar no teu carro, que aqui é perigoso. E cadê o carro? Ui. Aí, para todo mundo, eu dizia, não, doutor fulano, meu carro tá na oficina. Hoje meu carro tá... Era sempre a mesma história. Vou pedir um táxi. Daí eu pegava um táxi, saía dali e muitas vezes descia num ponto de ônibus e pegava um ônibus. Uau! E nisso eu fiz um número. Eu fiz um número assim, eu triplicava minhas metas todos os meses, trabalhando desse jeito, sem ninguém saber. Um dia, depois de muito tempo, eu tinha tipo 1 ano no banco, né? Eu cheguei para meu chefe da época e contei. Eu tinha medo de contar isso. Sim. E tipo assim, você mentiu para entrar no banco, você mentiu, eu podia ser penalizada. Mas quando eu contei isso, eu já tinha muita segurança do meu trabalho. Aí eu fui e contei isso para meu chefe. Cara, você não tem noção do que aconteceu. Ele chamou uma reunião, chamou todos os consultores. Ele gerenciava a nível Nordeste, botou todo mundo dentro de uma sala, botou uma câmera ligada, me botou na frente. Falou assim, vocês sabem o que essa menina faz andando de ônibus? Não fazem com carro zero na mão. E ali, não estou falando de mim, não é sobre isso que eu estou falando, porque às vezes as pessoas confundem, você está falando de si. Eu não estou falando de mim, eu estou falando da mesma coisa que a gente está falando, de superação, sim, de obstinação e de fazer o que você pode, o melhor que você pode fazer com o que você tem na mão. Carol, deixa eu te interromper. Sabe o que é que acontece? Essa semana eu estava comentando isso com Sabrina. O mundo está muito chato. Demais. A gente não pode falar nada, é muito mimimi. Concordo. Né? Na nossa época, tinha um apelido, tinha brincadeira, tinha perturbação e ninguém teve nada por isso. E aí hoje a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai falar de nossa história, porque a gente está
é nosso ego. A gente tá querendo se mostrar. Não, gente, presta atenção. Não existe. Eu parto de um ponto que ninguém alcançou o sucesso porque tropeçou no sucesso. Opa, tropecei no sucesso. Não. Quando a gente quer alcançar, a gente faz assim, ó. Tracei uma meta, vou atrás dela. O que você tem que fazer? Quem já traçou essa meta? Você tem que modelar isso. Perfeito. Não é copiar, porque a vida da pessoa é diferente da minha. Mas modelar isso. E o que é que eu tenho que fazer? O que o seu chefe fez pode ter sido interpretado errado para muitas pessoas. Porque muitas pessoas... essa menina fica de ônibus, agora eu de carro. E pode ter se chateado. Muita gente que deveria ter feito... muitas pessoas poderiam ter feito o que eles deveriam ter feito. É chegar para você e falar assim, ó... Carol, o que você está falando? Porque... a diversidade de se deslocar de ônibus, você já tinha superado, todo mundo já tinha entendido isso. Mas a sua comunicação, a sua persuasão e a sua negociação era o que estava fazendo você fechar. Porque você poderia visitar 15 pessoas de ônibus e não fechar também. E não fechar também, claro. Com certeza. Mas na época eu acho que eu tinha uma sinergia boa com meus colegas e isso foi entendido, assim, contando friamente, e a gente não sabe como aconteceu, mas foi entendido muito de uma forma bacana pelos meus colegas. Todo mundo começou a perguntar como, porque o negócio já era difícil de acontecer. A gente falava de previdência privada, eu estou falando de 2005. Então, 2005, previdência privada era algo que não era cultural como é hoje, tá? As pessoas falavam assim, como que eu vou fazer um plano, minha filha, para me aposentar daqui a 30 anos nesse país? E se quebrar? Então, o negócio já era difícil. Tudo era difícil. Falar sobre esse assunto era difícil. Ter número, as metas estratosféricas que o banco queria era muito difícil. E você atingir aquilo sem os instrumentos necessários e superar aquilo era muito mais difícil. Muito mais difícil. Então, as pessoas realmente pararam ali, não entenderam mal, não. Sendo muito sincera, as pessoas entenderam bem. Todo mundo começou a perguntar a ideia, eu tenho certeza, da pessoa na época, do chefe na época, o propósito era, é isso aqui. Alguém é capaz de fazer isso sem as ferramentas que a gente acha que são básicas. E se alguém é capaz de fazer, todos são capazes de replicar. Isso, perfeito. Então, de novo, é sobre o mesmo ponto, é o ponto da superação, é o ponto da gente entender que todo mundo é capaz de fazer. Não é aquela frase, que virou padrão. Se você quer fazer, você vai conseguir. Não, todo mundo quer. Não é se você quer. É se você se empenhar. Isso. É se você se dedicar. É se você se obstinar. Tem uma coisa que eu trago. Eu sempre acreditei muito nisso. Por que a maioria das pessoas fazem aquela lista de final do ano e não conseguem concluir aquela lista? Porque é a lista de desejos. Todo mundo quer. Todo mundo quer. Quem não quer? Todo mundo quer ganhar mais. Todo mundo quer viajar. Todo mundo quer ir, enfim, trocar de carro. Por que não alcança? Por que não consegue colocar isso como prioridade? Eu acredito, Carol, e aí eu já vou te fazer uma pergunta dentro dessa história que você está contando. Eu acredito que é porque as pessoas não têm uma clareza real do que querem conquistar. Fica só no desejo. Eu quero emagrecer. Por que você quer emagrecer? Porque realmente você quer emagrecer. Vai melhorar a sua autoestima, você vai trabalhar melhor, vai melhorar a sua performance, você vai ter mais condicionamento, aquilo vai te dar mais segurança para você se vestir, você conseguir trabalhar. Sim. Então, existem várias coisas que são inerentes ali ao processo. Entende? Que não ficam claras, né? E que vão fazer com que você realmente consiga. Perfeito. Quando você estava no banco, você tinha essa clareza, você sabia o que queria, você sabia o que queria conquistar, era sobrevivência, era algo assim, não, eu quero... Você modelou alguém, você olhou para alguém, como foi isso? Parece que a pergunta foi programada, mas não foi, viu? Pois é. Porque é daí que vem tudo da minha história. Legal. Sabe, Cris? Eu sabia muito claramente onde eu queria chegar. Mas tudo tem uma história por trás. Sim. Né? Por que eu sabia o que eu queria chegar? Eu tive metas a minha vida inteira e eu levei esse assunto outro dia para a terapia, falando assim, eu sempre tive propósito a vida inteira. E minha terapeuta me corrigiu e falou, você não tinha propósito, você tinha metas. E ela tá certa. Legal! E ela tá certa. Tá não certíssima. Eu confundi metas com propósito, tá? Mas eu sempre tive metas. Minhas metas eram sim metas financeiras, de alcançar os dígitos que eu queria ter, porque isso para mim era sinônimo da minha liberdade. E da liberdade eu nunca quis, Cris, eu sempre tive isso em mente, eu nunca quis viver uma vida mais ou menos. Também não precisava ser a pessoa mais rica do mundo, mas eu queria mais. Sim. Eu falava assim, gente, não pode, ninguém, não acho, tipo assim, que desinteressante você ter uma vida o tempo inteiro naquela batalha de se preocupar com a conta da luz,
Sabe? E eu não tinha, nessa época, Cris, o básico. Eu não tinha carro, pô. Sim. Eu não tinha o básico. Mas então, você tava... o que é que ia me tirar dali? Sim. Para eu viver aquilo que eu queria viver. Então, eu botei uma meta na minha cabeça e eu fui assim, ó. Tipo cavalo, sabe? Que você olha pra frente, não vê o que tá acontecendo aqui e não vê o que tá acontecendo Isso aqui. Isso é hiperfoco. Isso é hiperfoco. E eu tenho, eu também fui, eu já me diagnostiquei, fui diagnosticada com hiperfoco. É isso aí mesmo que eu sempre faço na vida. De novo, minha terapeuta fala que são as estratégias vencedoras, né? Sim. Que a gente coloca justamente porque se você olhar para o lado e o teu lado não é tão agradável assim, você esmurece. Sim. Não, e sempre, Entendeu? quando você olhar pro lado, sempre que você olhar pro lado, é aquela coisa, você vai ver a grama do vizinho. Isso. Ou você vai ver... E você também esmurece, cara, porque se você é uma pessoa dura, que anda de ônibus, que não tem uma vida, né, confortável como a gente tem hoje, mas que eu não tinha, e você tá cansado, e você tem filho pequeno, e eu, no meu caso, não tinha ninguém para ajudar, não tinha um pai, não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou desistir, porque é impossível. Sim, sim. Então, ao invés de olhar para o lado, eu ficava o tempo inteiro. Então, eu tinha uma... teve uma coisa também que influenciou muito, que foi uma amiga que era muito minha amiga nessa época, que é uma pessoa muito mais velha do que eu, mas tinha uma cabeça jovem. Legal isso. E ela viveu uma história, digamos assim, a história padrão. Foi casada a vida inteira com um cara que era funcionário público, vivia bem enquanto foi casada, depois que separou, ficou ali à mercê, digamos assim. Uma mulher super inteligente, mas ficou à mercê, porque estava com quase 60 anos e não tinha uma profissão definida. E chegou um momento que eu, como amiga, tinha 20 anos, 25 anos, ela tinha 55, 57, e eu comprava o remédio dela de pressão todo mês. Uau. E te juro que eu usei isso, junto com toda a minha obstinação, para dizer, eu não quero passar por isso. Não quero isso. Putz, muito bom. Eu não quero passar por isso. Então, eu coloquei uma meta, minha meta financeira era ter 1 milhão antes dos meus 30 anos. Eu tinha que chegar nesse número, e eu não tinha nada, de verdade. E eu tinha que fazer esse número acontecer, e assim, por isso eu estudava de madrugada, por isso eu aceitava todas as viagens que o banco mandava a gente para Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, aqui na Bahia, lá na Bahia, que na época não tinha nem estrada. E eu com filho, aí nessa época eu já tinha casei depois de 4, 5 anos, que nunca tinha mais ou menos uns 4 anos, casei com uma pessoa que tinha sido meu chefe no banco, no primeiro banco. E tal, enfim, tinha uma família, tinha um monte de coisa para dar conta, mas eu ia de ônibus, eu ia de leito, eu entrava nas fazendas de barro, sozinha com um monte de peão, para pegar aquele pessoal do agro. Eu não descansava, eu não dormia, eu cheguei ao ponto, de verdade isso, de no domingo, e isso não é bom, eu tive que fazer terapia para isso, de no domingo querer que fosse segunda, porque eu era viciada na adrenalina do negócio. Uma alcoholic. De verdade, real. Eu ficava achando o domingo chato, que eu queria que chegasse segunda, que eu queria ganhar dinheiro, que eu queria visitar, que eu queria conversar, que eu queria entrevistar. Eu era viciada no negócio. Eu acredito, Carol, que a gente... a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode virar um vício... Isso. Vira. Sim, isso vira um vício, né, descontrolado. E sim, o alcoholic, ele por muito tempo já foi colocado como, poxa, excelente. Não é. Mas não é, porque a pessoa acaba entrando em fadiga, em estafa, em burnout, então é muito difícil. Exatamente, aí vem outra história minha, que nesse período eu engordei 33 quilos. Porque, nossa. 33 quilos, eu já tive 33 quilos a mais do que eu tenho hoje. E aí, eu comecei a ir para um lado ótimo, atingir minha meta financeira, mas e essa outra aí? Sim. Minha saúde, minha ansiedade. E aí, olha que coisa louca, né? Porque você estava focada eu não quero isso para minha vida, que era depender de outras pessoas comprando remédio, mas você estava negligenciando um lado da sua vida que era a saúde e que provavelmente você iria precisar de remédios. E você não futuro. E aí chegou um momento, Cris, quando você falou aí do emagrecimento, por isso que eu brinquei, falei, parece que é uma pergunta formulada, que parece que era eu, exatamente ali o que eu vivi, que eu fiquei com esses 33 quilos durante uns 5, 6 anos. Se eu vendia, eu comemorava comendo. Se eu não vendia, eu digamos assim, me confortava comendo um bolo de chocolate. Sim. E aí chegou um dia, eu sou muito ligada a Deus, sempre fui, isso é uma coisa minha. Eu entrei na missa, conversei isso com Deus e falei assim, Deus, eu até agora consegui superar e atingir todos os meus objetivos, por que eu não consigo fazer isso? E a partir daquele dia em diante, eu botei na minha cabeça que eu ia emagrecer esses 33 quilos. Emagreci. Nossa, determinação. Eu já anotei algumas vezes aqui. Fui ficando. Emagreci esses 33 quilos ao longo de 5 anos e me mantenho magra aí há pelo menos 6 anos. O que é, para mim, um grande desafio. Minha mãe fez bariátrica, minha irmã
Também, enfim, eu tenho uma família, tem tanta coisa, a vida do mercado, quem é empreendedor sabe. Então, assim, é um luto mesmo contra a natureza. Sim, sim. Isso é legal, porque a gente vem com várias quebras de paradigmas. Uma mulher no meio do banco do agro, indo lá para falar com o peão, com o pé no barro, mas focada, determinada. Mas por conta disso, esse hiperfoco do trabalho, você acabou negligenciando um outro lado da tua vida. Eu acredito que nós temos 5 pontos, 5 áreas que a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção: pessoal, profissional, financeiro, relacional e espiritual. Sim. Então essas 5 elas precisam sempre andar juntas para que a gente alcance a alta performance. E você trouxe algo agora muito bacana. Tem 5 anos que 6 anos que eu comemoro essa conquista, eu comemoro essa vitória, eu comemoro isso. Por quê? Porque tem minha mãe, tem minha irmã, porque aí vem um ponto importante, que é o nosso ambiente. Sim. Onde nós fomos criados, o mindset que foi criado, sim, que foi formulado, o seu mindset de determinação, isso ficou claro já com, sei lá, 15, 20, 30 minutos que a gente está conversando aqui, não sei. Sim. Isso ficou claro já. Sua determinação de vou alcançar, vou lá, vou conseguir, vou lá e faço. Top! Como foi que você conseguiu criar o seu modelo mental de vou mudar de vida? Sabe por quê? Porque, lembra, você está aqui fazendo, você está aqui, mas você mesmo comentou, se eu olhasse para o lado, aquilo poderia me enfraquecer, aquilo poderia fazer com que me fragilizar e fazer com que eu desistisse. Eu acredito muito nisso. Quando eu falo de hiperfoco para os meus clientes, eu falo para eles, sim, você vai precisar ficar sem dormir. Sim, você vai precisar trabalhar no domingo. Por 3 meses, por 4 meses. A gente tem que ter hora para entrar e hora para sair do hiperfoco. Sim. Porque senão você... Exatamente. Você sai pela tangente. Sim. Quando foi que você colocou esse modelo mental de que eu quero uma vida melhor para mim? Você consegue ter essa clareza? Eu não sei se eu tenho essa clareza. Boa pergunta. Eu não sei se eu tenho essa clareza, sim. Na exatidão. Eu sei que eu conquistei primeiro algo, que é tudo isso que a gente está falando, da parte financeira, fui lá e conquistei. Aí coloquei outra meta, conquistei essa outra meta financeira. Sabe a história? Conquistou a meta, dobra a meta. Dobra a meta. Aí fui atrás de tudo isso e conquistei. Só que aí me bateu isso aí. Falei, sim, e aí? É isso. Como tava você gorda. Olhou assim e fez, não, agora eu consegui alcançar a meta financeira. Poxa, mas por que eu tô te perguntando isso? Deixa eu melhorar a minha pergunta. Por que eu tô te perguntando isso? É porque sim, a gente encontra no mercado hoje profissionais que têm uma vida financeira incrível, sim, mas que também não estão nem aí pra saúde, bebe, fuma, faz o que tem que fazer. Fazem bullying consigo mesmo pra galera não fazer. Exatamente. Porque o gordinho, assim, ele já entra fazendo bullying na situação pra ele não ser bullyingado. Exatamente. Exatamente. É sempre o mais engraçado. Essa estratégia é corriqueira. Então, assim, mas como foi que você parou naquele momento e fez... Eu melhorando a minha pergunta, o modelo mental de que eu quero uma vida incrível, eu quero uma vida repleta de alta performance, não só financeira. Sim, é isso. O que acontece? Eu cheguei lá nesse ponto do financeiro para mim, que para mim era aquilo ali, não precisava ser muito mais do que aquilo, e já era o que eu sonhava. Mas eu não tinha, e sempre fui muito vaidosa e pensando em saúde, eu não tinha minha liberdade de corpo, de me sentir bem com o que eu tinha. Eu também não tinha um relacionamento legal na época. Então foi no momento que eu parei para olhar para dentro. Legal. Você entendeu? Legal. Foi um momento que é como se eu tivesse vivido para fora todo aquele momento, porque de novo era a estratégia que eu coloquei. Eu não podia parar para olhar para outras coisas. Não podia, não queria. Se eu parasse, eu enfraquecia ou como for. Eu sei que naquele momento que eu atingi aqui, o meu objetivo, eu parei e comecei a olhar para dentro. No olhar para dentro, tem tudo a ver com se cuidar. Sim. Com cuidar do teu relacionamento, com cuidar do teu espiritual, com cuidar de tudo, né? O espiritual sempre esteve comigo, porque eu acho que é a minha força de vida. Entendeu? Sempre essa minha conexão com Deus sempre esteve comigo. Mas olhar para o meu espírito, olhar para o meu, assim, a estética não é luxo. Sim. Né? Então hoje eu treino muito, eu malho muito, eu posto meus treinos, eu converso isso com minhas amigas tomando vinho. Não é luxo, não é besteira você falar de estética, porque você, quando olha e gosta do que vê, você também joga esse poder para dentro. Lógico. E o jogar poder para dentro, você se comunica melhor, você se porta melhor, você chega num evento social, não tem vergonha das pessoas, tudo se conecta,
Você entendeu? E a mesma coisa no teu relacionamento. Então, assim, eu fui olhar para o outro lado da minha vida que eu deixei para trás. Uhum. E esse momento em perfeita exatidão, eu não tenho esse momento em perfeita exatidão, eu tenho, assim, a conexão de que quando eu já atingi um objetivo, eu fui para os outros. Legal. Porque eu nunca quis viver uma vida mediana. Legal. Isso sempre foi meu de novinha. Então, eu tenho certeza, de verdade, de novo, sem ser prepotente, sem nada disso, Sim. que se a gente tem um potencial imenso a ser extraído. Cada um de nós. Só precisa ser treinado para Só botar isso para precisa ser fora. treinado. E vem muita coisa com teu feeling, vem muita coisa com teu natural, e isso é massa. Mas chega um momento que teu feeling não te basta. Você precisa ser treinado. Uhum. Né? Você precisa ter um coach, você precisa entender o caminho, você precisa gastar seu final de semana em aprender sobre empreender. Sim. Você precisa ir para terapia, você precisa encontrar teu eu. Importantíssimo. Tudo isso é importantíssimo. Então, cuidar de tudo isso não é, não, sabe, vai dar certo. Não, não vai dar certo. Sim. Vai ter uma hora que vai dar merda. É isso mesmo. Entendeu? Perfeito. Concordo plenamente. E tem uma frase que eu gosto, que é assim, o que você conquistou porque o que você sabe te trouxe até aqui. Sim. Para você ir para um próximo nível, você vai precisar de novos conhecimentos para que você consiga ir para esse próximo nível. Perfeito. E isso foi o que a gente falou muito agora, junto com outros empreendedores de sucesso, porque todo mundo falava a mesma recorrência. Chegar até aqui, eu cheguei. Meu próximo passo, Uhum. eu não estou conseguindo dar. Uhum. Eu preciso me reinventar. Chega um momento que você precisa se reinventar. Exato. Você precisa estudar. E isso é em todos os âmbitos da nossa vida. Você precisa se conhecer, sabe? Até para você ter clareza das suas metas, você precisa se conhecer. Tudo está conectado. Uhum. Muito E bom. é fato. Muito bom, Fato. muito bom. Só trazendo um detalhe, tá, gente? Carol trouxe aqui algumas vezes que ela estava numa imersão esse final de semana. Esse podcast vai na nossa próxima terça-feira, né? A gente está gravando hoje, mas vai na próxima terça-feira. Então, ela já passou por isso e ela acabou de comentar assim, ó, eu estava com outros empresários e todos falaram que, ou seja, nós falamos de modelagem. Os empresários que alcançaram o sucesso, seja o que for sucesso para cada um deles, estão buscando novos conhecimentos para alcançar novos sucessos. O que você precisa fazer para alcançar o seu sucesso. Então, isso é fundamental. Fundamental. É muito importante. E aí, você se destaca, você é reconhecida, você está lá no banco e vamos empreender. Como é isso? Eu fui forçada para esse caminho, porque aí eu trabalhava num banco que foi comprado por uma outra instituição. E eu disse, bom, eu não vou viver isso de novo, porque eu já sabia o que me esperava. Eu trabalhava num departamento que ganhava remuneração variável altas. Eu acho que nem eles acreditaram quando criaram um modelo, né, que ia ter pessoas que iam se destacar tanto. Então, era uma função no banco que o próprio banco pensava em acabar há muito tempo por conta dos salários. Tudo juntou na junção desses dois bancos e eles demitiram muita gente pediu demissão e o meu departamento acabou. Sim. Literalmente acabou. E eu tirei um ano sabático da minha vida. Eu sempre disse isso, eu disse, quando esse negócio aqui acabar, tipo assim, quando esse negócio aqui acabar, eu vou passar um tempo descansando e vendo o que eu quero fazer da vida. E realmente eu fiz isso e foi fundamental para as minhas decisões, sabe? Eu passei assim, eram 6 meses, virou um ano, vivendo, obviamente, né? Eu sou planejadora financeira, eu sou consultora financeira, eu não mexi em capital nenhum, eu fiz uma estratégia financeira que me permitisse Importante, isso. gente. Me permitiu ter renda através do meu patrimônio que eu já tinha constituído. Então, eu não mexi nada do principal. Eu trabalhei e coloquei Só o que estava sendo gerado. Peguei o passivo e passei um ano vivendo disso. E fui estudar o mercado inteiro. Então, fui para o exterior, estudar os investimentos no exterior. E foi meu primeiro negócio. Foi trabalhar com investimento internacional. Legal. Foi o que eu trouxe para Salvador, onde eu moro. Que é uma coisa diferenciada no Nordeste, que as pessoas não têm. Escrevendo aqui, diferencial. Que as pessoas não têm... Assim, tem muito escritório em São Paulo fazendo isso, mas no Nordeste tem quase ninguém ou pouca gente fazendo isso. Então, uma parte da minha família mora fora, mora nos Estados Unidos. Eu peguei isso e fui estudar esse mercado. Eu fui também para a feira de franquia. Eu fui para outros lugares que não tem nada a ver com o meu mercado hoje, pensar em fazer outra coisa. Legal. E, de novo, veio um momento marcante da minha vida, porque como eu passei muitos anos na função de, eu falo, estar do outro lado da mesa, né, convencendo o cara, fechando o contrato, captando dinheiro, eu usava muito uma frase que eu queria dizer assim, eu quero estar do outro lado da mesa. Que é sendo visitada por alguém para fazer negócios. Eu dizia muito isso, eu quero estar do outro lado da mesa. E eu quase deixei de continuar no meu mercado, porque eu entrei num momento de exaustão.
Justamente porque eu me levei, assim, eu puxei a corda, foram quase Ficou 15 muito anos, tempo, né? e puxando a corda de uma maneira que valeram por 30, Sim. né? Então, meu pai me disse uma coisa interessantíssima. Eu conversei isso com ele, ele é um homem extremamente sábio, e ele me disse assim, minha filha, não existe profissão no mundo que você não dependa do outro. Né? Então, assim, pense bem comigo. Se você for ter um salão, você vai depender do cabeleireiro, da manicure. Sempre de pessoas. Se você for ter um restaurante, você vai depender do chefe de cozinha. Ninguém vai lá conversar com você. Todo mundo vai comer a boa comida ou vai no salão porque o cabeleireiro é bom. Uhum. Então, todo negócio, ele é feito de pessoas. Não adianta você estar cansada, se desconectar, porque o que você tem é um mailing enorme. Isso é válido, isso vale Excelente dinheiro. reflexão. Isso vale dinheiro. E se você entregar isso é uma outra pessoa, porque não existe ninguém substituível. Rapidamente você vai ser substituída para esses clientes. Não entre nesse romantismo, porque isso não existe. Você está entregando uma mina de ouro. Então dependa de pessoas, pelo menos, que te levem para outro nível. Uau! Que conselho, hein? E foi assim, desse jeito. Almoçando no caminho de casa, lá no Itaigara, lá em Salvador, e eu me lembro disso perfeitamente. Tomando uma cervejinha com ele me dizendo isso. E foi a partir dali que eu falei, eu não vou entregar meu negócio a ninguém. Eu passei 15 anos construindo isso. Eu vou continuar respirando, porque quando você está cansada, você tem que parar e respirar. Eu dei um break na minha vida e voltei. E aí voltei, não foi fácil. Tá? Não foi fácil. Empreender tem vários desafios. Aí eu não sei quanto tempo a gente tem, se você quer continuar essa conversa. Não, por favor, por favor. Porque assim, não foi fácil, de jeito nenhum. Eu comecei home office, eu comecei a perceber que eu não era, de verdade, tão valiosa quanto eu imaginava, porque eu ligava para os meus clientes e falava, Cristiano, Carol, do HSBC, um exemplo. Aí Cristiano, que sempre me recebeu super bem, falava assim, oi, Carol, não, queria te contar uma coisa. Eu saí do banco e tal, e eu queria ir te visitar, levar meu cartão, te falar com quem eu estou trabalhando e tal. Claro, meu bem, eu gosto demais de você, te desejo muito boa sorte. Não. Depois eu ligava de novo para esse cara. Não atendi. Ele não atendia mais. E aí eu ficava chocada, porque Cristiano sempre teve uma relação muito boa comigo no banco. Eu sempre fiz tudo para ajudar Cristiano, do que eu podia, do que eu não podia, do que era do básico, do que não era, dizendo, não é possível. Isso foi acontecendo com algumas pessoas, isso acontece com todo mundo, eu acho. Com todo mundo. Entendeu? Sim. Isso dá meio que um choquezinho pra gente. E aí eu mudei a estratégia. Aí eu comecei a ligar, levei um tempo para perceber, tipo um mês, percebi isso. Aí eu comecei a ligar para as pessoas e falava assim, Cristiano, é Carol do HSBC. Oi, querida, tudo bem, tudo bem. Eu queria ir aí, conversar com o senhor e tomar um café. Lá é que você falava. Lá é que eu falava. Mudou a estratégia, mudou a rota. Mudei a rota. Lá é que eu falava. Às vezes, inclusive, alguns clientes falavam assim, claro, vem aqui quarta-feira, 10 horas, você pode trazer meu extrato? E eu já não estava mais no banco. Sim. E eu fingia ali, falei que não ouvia, não, tudo bem, não. Quando eu chegava na frente de Cristiano, é que eu dizia, Cris, depois de quebrar o gelo, aquela história toda das visitas e das reuniões, eu dizia, Cris, eu quero te falar que eu estou num novo momento de vida. Eu vim compartilhar isso com você. Eu quero ter a honra de continuar fazendo tua consultoria. Hoje eu trabalho com o mercado inteiro. Eu já não trabalho mais só com o banco. E hoje eu quero defender os seus objetivos diante do mercado. E não o do banco diante de você. Caraca! E aí eu fui assim, de um por um. Assim, ó, catando na unha. Carol, você trouxe uma coisa aqui que para mim é muito importante. Vamos lá. Primeiro, rapidez, raciocínio lógico para mudar a rota e não o objetivo. Eu já tive a oportunidade, como eu falei, eu gravei uma primeira temporada com 25 episódios. Nos 25 episódios eu trouxe profissionais, empresários que de alguma forma alcançaram performance. Sim. Escutei isso já algumas vezes, tá? Então quando você fala isso acontece com todo mundo, sim, acontece com todo mundo. Tive a oportunidade de ter um episódio incrível que eu gravei com Kaline Ribeiro. Ela é empresária, ela tem a franqueada do Paris 6 lá de Salvador. Sim. Enfim. Eu acho que eu conheço a Kaline. Acho que ela é minha vizinha, inclusive. Pois é. Gravei um podcast com ela. Se for a mesma Kaline, eu acho que sim. E aí gravei um podcast com ela e é muito engraçado ela contando justamente a história. Eu só quero trazer esse ponto porque é só para fazer essa associação de que todo mundo passa com isso. Ela abriu um negócio, ela quebra. E aí depois quando ela vai tentar abrir de novo, que ela entra em contato com a rede de contatos dela, ela não consegue mais. Não conseguia mais. Então isso sim acontece e todo mundo precisa superar isso. Mas aí vem uma coisa que você traz sobre rapidez. Eu acho que isso é fundamental. Errar rápido, aprender rápido e consertar rápido. Isso faz a diferença de quem é empreendedor e de quem está tentando a sorte. Sim.
Verdade, Cris, porque ali foi um balde de água fria para mim, sabe? Foi um balde de água fria porque é isso. Eu gosto de gente, eu sou conectada a pessoas, de verdade. E assim, de novo o mesmo perfil. Normalmente quando você é muito assim, impactante por fora e tal, por dentro normalmente são pessoas bem sensíveis. É uma dicotomia. Sim. Então eu sou até uma casca, né? isso. Então assim, eu sou bem ligada às pessoas. Aquilo me impactou mais do que você possa imaginar. Sim. Ali inclusive pensei em desistir. Porque, além de eu ter trabalhado muito, ter conquistado toda aquela parte, de ter dito, agora posso ficar aqui mais tranquila. Aquilo falou assim, será que não é o meu momento? Será que não é para mim? Depois daquela voz interior, sabe, de dizer, não, você vai lá, você vai conseguir, você vai conquistar. Fui lá e mudei a rota. Legal. É isso. E hoje, seu diferencial no mercado, me corrija se eu estiver errado, eu anotei aqui, certo? Porque foi o que você falou para o teu cliente. O interesse dele e não do banco. Perfeito. Isso faz um diferencial gigantesco. Perfeito. Isso é uma ideia bem disruptiva e é uma ideia pouco divulgada. E assim, eu fui muito abordada, né? Você pode imaginar por vários outros bancos, pela própria XP na época, que estava começando há 5 anos atrás, 6 anos atrás, e foi muito tentador, porque as pessoas fazem propostas, né? Querem pagar luva, sabem que você tem carteira, e era muito tentador, mas eu tinha uma vontade, assim, uma vontade gigante de poder ser imparcial para o meu cliente, de verdade. De poder olhar para uma solução financeira e falar de todo o coração o que era melhor para ele. Esse é o caminho. Você entendeu? E não o que era melhor para ele, mas também era bom para mim. Ou é porque eu estava sendo... Você entendeu? Porque alguém estava me cobrando uma meta. Porque alguém estava no meu juízo dizendo que eu ia perder a representação ou ia perder o emprego. Não, eu quero trabalhar para você, Cristiano. E entregar a minha vida consultiva. Sabe? Então, eu fui para o mercado trabalhar dessa forma, representar pessoas que tinham recurso, né? E que queriam entender qual era a melhor solução do mercado. E aí a gente forma um suitability, que é formar um perfil do investidor. Mas, assim, é quase que uma entrevista mesmo, assim, terapêutica. A gente fica sabendo de coisas... Globo Repórter. Não, e a gente fica sabendo de coisas, tipo assim, minha filha, porque eu tenho um filho fora do casamento. E se minha mulher descobrir isso, eu me separo. Ninguém pode descobrir isso, mas eu quero deixar alguma coisa para essa pessoa. A gente fica ali por dentro da vida. Eu digo, o senhor fique totalmente tranquilo, que isso aqui é totalmente sigiloso. Então, a gente faz um escopo mesmo do que aquela pessoa quer e vai buscar as soluções para ela no mercado. Né? E aí eu faço totalmente personalizado. Totalmente customizado, totalmente personalizado e de maneira imparcial. Por quê? Porque normalmente a gente cobra por performance. Bacana. Então, eu não cobro mensalidade de ninguém. Eu cobro por performance. Então, quando a gente atinge a meta que a gente determinou para você, além daquilo que você já tinha, você me paga um percentual do êxito. Então, se você não tiver êxito, você não tem nada para me pagar. Uau! Segurança. Então, eu brinco que eu tô sócia do teu dinheiro. Só que eu tô sócia do teu dinheiro entrando com conhecimento. E você entrando com investimento. Eu estou olhando para o que você não está olhando. Pronto. É isso. Se você olha todos os dias o que está acontecendo no mercado financeiro e onde ele pode investir, onde ele pode tirar, onde ele pode colocar, onde ele pode ter atenção, ele não faz isso. Quem faz isso? Exatamente, eu. Então, é assim, cada um na sua, cada um no seu quadrado, eu brinco. Eu não entendo nada disso. Aí eu falo para o meu cliente, um cliente médico, eu digo, eu também não entendo nada de medicina. Exatamente. Então, assim, o que você precisa é ter ou confiança no profissional, ou pelo menos saber o básico, para você, pelo menos, poder cobrar, eu brinco. Estude pelo menos o básico, que é o que eu faço. Eu fui estudar agora marketing digital, porque eu estou num novo momento da empresa investindo forte em marketing. Como é que eu vou cobrar os caras? Se você não sabe o que está acontecendo. Eu não sei nem para onde ir, nem qual é o que é um lead. Sim. Você entendeu? Então, eu fui estudar marketing digital para poder cobrar. E aí depois não é para me profissionalizar. Aí o pessoal vai gerar para você falar, não, mas é porque o CAC... exatamente, porque o CAC... o que é CAC? Até você entender... E aí o pessoal do marketing fala assim, que está te ensinando a empreender. Se você não sabe o que é um CAC, meu amigo, você está todo errado nessa vida. Muito bom, muito bom. Mas é legal. E aí vem um ponto, Carol, já chegando na sua transformação agora, né? A gente chega na sua transformação, no que você faz hoje, no diferencial que você tem hoje, na dedicação que você tem hoje. E você, desde o início, você falou, não, porque eu acabei de participar de uma imersão esse final de semana. O estudo não para. Não para. O conhecimento não para. Não, eu acho que a gente tem que se adaptar ao mercado, Cris. Então, assim, eu trabalho com investimento há anos. O que aconteceu? Na época da pandemia, eu vi todos esses clientes tirarem recursos dos seus investimentos, porque a Selic estava 2,25.
E era isso que o governo queria. O governo baixou os juros para todo mundo tirar o dinheiro do banco e fomentar a economia. Certo? Perfeito, foi isso que começou a acontecer. Eu digo, bom, ou o meu negócio quebra, de novo, ou eu tenho que me reinventar. Foi quando eu entendi que eu tinha que abrir uma empresa de crédito. Legal. Era o que todo mundo precisava naquele momento. Espaço vazio. O espaço vazio. E eu tinha o principal. O que é o principal? O principal ativo que você tem é as suas conexões. Eu tinha essas pessoas que chegavam para mim e diziam assim, não, minha filha, eu vou tirar o dinheiro para comprar um apartamento. Ou eu vou botar o dinheiro na minha empresa para ela não quebrar. Você não faz isso aí, não? Não tem nenhuma linha de empréstimo, não? Uau. Eu falei, rapaz, eu vou ter. Então, eu fui abrir a Invest Crédito, que é uma empresa aberta de crédito, é uma plataforma aberta de crédito. É uma ideia, de novo, disruptiva, porque a gente forma um suitability, que é o perfil da PJ, no caso agora, da empresa, né? A gente trabalha muito com a empresa, sobe e conecta ela com 86 bancos diferentes. Bancos, fundos de investimento e fintechs. E aí a gente joga na mesa 5, 6 propostas de bancos que o cara não sabia nem que existia. Então eu brigo dizendo assim, eu vou ser a XP do crédito. Por que a XP do crédito? Porque você não precisa mais buscar um empréstimo com um banco que você tem relacionamento. Sim. Você pode simplesmente jogar, como você também não precisa mais investir num banco que você tem relacionamento. Você pode investir em vários bancos. E vou dizer até mais, tá, Carol? Desculpa te interromper. Sim. Você pode ter clareza do que o mercado tem para te oferecer. Claro. Porque às vezes eu tenho um relacionamento só com um banco, tô olhando só para aqui, e tem um lá que está me dando melhor e você tem essa capacidade de levar para lá. E mais, como a gente trabalha com a história consultiva, a gente bota na mesa as propostas, 3, 4 propostas, e fala, ó, vamos lá, porque eu vim de banco, minha sócia veio de banco a vida inteira, a gente pega HP, vamos ver de taxa, vamos ver disso, vamos ver daquilo e ajuda o cara a escolher. Uhum. E de novo, Cris, ele só paga a gente sobre o êxito. Legal. Só na hora que ele recebe o dinheiro no êxito. Então, ele tem um serviço todo de consultoria gratuito, digamos assim. Por que eu falei disso quando você me perguntou sobre estudar? Porque para eu fazer isso, eu fui estudar. Sim. Eu fui me reinventar. Quando eu faço imersão sobre empreendedorismo, é mais sobre essa empresa do que sobre qualquer outra. Sim. Porque nessa empresa eu preciso ter gente, eu preciso ter CLT, eu preciso ter base, porque é muita documentação, eu tenho equipe de vendas, eu tenho tudo que na minha empresa de consultoria é só o meu cognitivo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu fui estudar e me readaptar porque o mercado me pediu isso. E, de novo, rápido, porque eu sabia que ali era o momento. Uhum. E que ia acontecer, porque a gente, né, estuda a economia o tempo inteiro, a Selic ia voltar a subir, e ao contrário, o crédito ia passar a ficar ruim. E, assim, quando o crédito passa a ficar ruim, hoje eu já trabalho com outras soluções financeiras para poder... Então, a gente vai... É um giro. É um giro. E precisa ter velocidade. É um giro constante o tempo inteiro. Que é assim, o essencial para qualquer empreendedor. Com certeza, ser rápido. Uau. Isso é performance. É. Isso é performance. É Cara, isso. hoje quem é teu cliente? Olha, eu tenho um cliente, pessoa física, que é da minha primeira empresa. São pessoas normalmente bem-sucedidas, pessoas que gastaram uma grana. Eu sempre falo que existe um valor aí para começar a ter um consultor financeiro para que faça sentido. Normalmente tem um advisor. Normalmente são clientes que têm aplicações acima de 1 milhão. Já faz algum sentido você ter um advisor do seu lado discutindo os teus interesses com você. E o meu cliente da Invest Crédito é normalmente a pessoa jurídica que fatura acima de 2 milhões ano, tá? Que são empresas, não são empresas grandes, 2 milhões ano, a gente tem muita empresa ainda que é considerada pequena, mas ela já tem crédito no mercado. Sim. Porque outra coisa que é importante para qualquer nicho é você ter clareza, né, da tua persona, do teu ICT, do teu cliente prospect, porque senão você atira para todo lado. Todo lado não vai acertar nada. Não acerta nada. E a pessoa jurídica, menos que 2 milhões, é muito difícil a gente conseguir. E é um tempo, uma energia, enfim. E a partir de 2 milhões a gente já tem muita coisa boa para oferecer. Então a gente colocou essas duas personas prospects para o negócio. Legal. Muito bom. Carol, olha, eu curti pra caramba. Eu também. Eu curti pra caramba. Você vê que, é o que eu falei, diferente de aula, que é aquela coisa, é um bate-papo. Sim, eu entendi o que é performance. Eu entendi o que você fez. Eu entendi o que você faz. Acho que a galera vai entender e vai gostar muito de saber isso. Porque, como eu falei no início, não é um assunto muito... Existe uma bolha, a bolha que você vive. Sim. Que todas as pessoas dentro dessa bolha falam sobre esse assunto. Sim, exatamente. Existe uma bolha, por exemplo, que isso não é algo que eu domine, tá? Então não é uma bolha que eu estou olhando, não é uma bolha... Eu até sei, eu concordo muito com essa coisa de que você precisa conhecer para que você possa cobrar. Sim. Eu sei tudo que acontece aqui dentro da minha empresa, desde o cara que vai subir o vídeo, a como tá fazendo a prospecção, a quem cria a nossa página de vendas, tudo. Porque no início era eu que fazia, hoje eu tenho um time, então... Mas eu sei tudo que acontece, eu concordo com isso.
Acredito nisso. E é muito interessante hoje eu poder falar de performance com você e entender assim, ó, nossa, você está trazendo um assunto que dentro de uma bolha, que todo mundo comenta sobre isso, mas que você está levando para clientes e para pessoas que precisam disso e que você pode se comunicar de forma mais clara e mais assertiva. Mais clara, mais assertiva, mais honesta, mais transparente. Que é o seu diferencial. Que é o diferencial. Não porque Carol é honesta, não é isso. É porque o mundo hoje é aberto. Sim. Então você não precisa estar preso num lugar. Você simplesmente pode entender quem te oferece o que é melhor para você. Legal. Eu gostei disso. Você entendeu? E você pode ter gente qualificada do teu lado para defender os teus interesses. Coisa que antes você tinha que fazer sozinho. Então você podia até entender o geral. Mas você passou anos estudando a tua profissão e eu passei anos estudando a minha. Sim. E cada um de novo na sua. Cada um no seu quadrado. No seu quadrado. É isso. Perfeito. Galera, pra gente finalizar... Sim. Pra gente finalizar, eu sempre gosto de brincar assim, de perguntar assim. Carol, vamos lá. A gente vai hackear agora todas as redes sociais. Uhum. Vou hackear. Vou hackear Sim. todas as redes sociais. Vai chegar em todos os outdoors, banners, em todos os meios de comunicação. Uma frase sua. Nossa. Escrito assim embaixo. Pode ser daquela mais simples assim, ó. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Mas assim, ó, se eu fosse lembrar de uma frase, dentro de tudo que a gente conversou, e você pode falar de trabalho, de vida pessoal, não sei, mas que embaixo já está escrito Carol Cruz ou Carolina Cruz? Carolina Cruz. Carolina Cruz. Olha, eu vou usar uma frase que não é minha, tá? Sim. Mas é uma frase que eu acho, assim, como definição e tem muito a ver com o nosso papo. É uma frase que diz assim: se você não sabe para onde ir, qualquer caminho te serve. Muito bom. Então eu acho que essa é uma frase, assim, a gente fechar a conversa com chave de ouro, porque o mais importante de iniciar o caminho é saber qual é. Qual é a rota. Isso faz total sentido em relação à coerência, porque desde o início você falou sobre isso. Sim. Você trouxe isso quando você falou: eu só sabia que eu não queria aquela vida. Eu sabia que eu queria bater aquela meta. Eu sabia que eu queria aquele emprego. Eu sabia que eu queria aquilo ali. Então você sabia o que você queria. Sabia sim, Cris. E faz toda a diferença. É isso. Muito bom. Obrigado mais uma vez por você ter aceito. Cris. Foi muito legal. Um vinhozinho hoje. Né? Vou ter que aderir isso agora nos próximos... Um brinde de novo. Acho bom vocês colocarem uma adegazinha aqui. Não, isso já está no projeto. Para vocês que não estão vendo, a próxima vai entrar algumas coisas aqui ainda. Está no projeto trazer a adega, trazer a geladeirinha, ter tudo aqui pra gente ter. Muito legal. Eu acho que você vai ter, assim, pérolas a partir do momento que você servir um vinho, viu? Vão ser coisas, assim, inéditas que vão sair. E agora, a partir dos próximos episódios, vinhozinho pra gente brindar. Gente, não posso finalizar sem pedir, se você ainda não segue o nosso canal do YouTube tá novo, porque a gente, infelizmente, teve a nossa conta do YouTube hackeada. Perdemos a nossa conta do YouTube, estamos com uma conta nova. Então, por favor, se inscrevam na nossa conta do YouTube. No Spotify, não. No Spotify estão todos os nossos episódios. Se você não segue no Spotify, vai lá e segue também. Vai ser uma satisfação ter você aqui com a gente, tá bom? E isso faz com que o algoritmo entenda que tá bacana o assunto, que tá legal o conteúdo e entrega para mais pessoas. Comenta, curte e envia para o maior número de pessoas que você puder. Um forte beijo, um forte abraço. Toda terça-feira, novos episódios. Estou esperando você no próximo episódio, no Pode Performar, porque isso vai mudar os seus resultados. Forte beijo, até a próxima. Tchau. Beijo.